me sentindo realmente honrada de estar aqui hoje. Meu nome é Helene, eu tenho 27 anos, eu sou formada pela Faculdade IMEPAC, em Araguari, Minas Gerais, mas eu sou de Brasília. Hoje eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia na Santa Casa de São Carlos, em São Paulo. Basicamente, quer que eu fale já um pouquinho sobre a trajetória? Como que a gente faz? Pode ficar à vontade, pode contar aí pra gente. Então, quando eu decidi que eu estava na hora de realmente começar a focar nos estudos, eu estava trabalhando também, então foi aquela famosa decisão, né? Será que eu trabalho menos para conseguir estudar mais? Como será que eu vou conseguir encontrar algum cursinho que supra a minha necessidade de falta de tempo, organização? Eu era uma pessoa que não tinha uma organização de estudos muito bem delimitada. Então, estava meio que patinando nessa parte da organização, disciplina. Então, quando me contaram sobre Aristo, eu descobri da Aristo por meio de amigos. Foi indicação mesmo, colegas meus estavam fazendo e estavam gostando muito. E estava no início do ano, eu falei, nossa, deixa eu ver sobre, né, pesquisar sobre a plataforma, ver como que é realmente o método de estudo. Então, realmente me interessei muito, principalmente pelo fato de ter um cronograma, semanalmente ter um cronograma e um cronograma que seja ajustável. Porque, para mim, a minha maior frustração era ter um cronograma que eu não conseguia seguir. Então, eu me culpava, me sentia mal. Às vezes eu estava muito cansada, não conseguia cumprir aquele cronograma pré-estabelecido. Então, um cronograma que você possa ajustar o que você vai fazer durante a semana foi algo que, assim, para mim foi essencial, porque algumas semanas eu conseguia estudar mais, outras semanas eu acabava estudando um pouco menos, então eu ia ajustando isso de acordo com a minha disponibilidade. Então, essa parte da organização da agenda foi algo que me chamou muito a atenção, porque era algo que eu nunca tinha visto em outro lugar. Foi uma coisa, assim, realmente um diferencial. E realmente a parte das questões, o banco de questões, para mim, foi algo que realmente fez a diferença na minha aprovação. Eu sou uma pessoa que aprendo realmente botando a mão na massa. Então, o fato de ter as questões e ter uma grande variedade, ter a quantidade de questões que você está fazendo, um progresso de aluno, me dava motivação para continuar fazendo as questões. Acho que uma coisa também que chamou muito a atenção foi a duração das aulas e o fato delas serem bem direcionadas para o que realmente cai, né? Que querendo ou não, a gente estuda para a vida, mas nessa fase do cursinho a gente realmente quer aprender mesmo o que que vai cair lá na prova, para a gente estar preparado, né? Porque não adianta, chega lá na prova, a gente realmente quer lembrar dos macetes, quer lembrar das coisas que realmente são importantes. Então, quando a gente está numa rotina corrida de trabalho, estudos, a gente acaba não conseguindo assistir a aulas muito longas ou muito cansativas, muito densas. Então, quando a aula é mais focada no que realmente cai, isso ajuda, nossa, me ajudou muito. Realmente foi um diferencial para mim. E realmente, assim, é impossível a gente estudar todo o conteúdo da medicina em um ano, tanto que a faculdade são 6 anos, né. Então, realmente, esse foco naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é o Pareto, né, a gente sempre frisa isso, é o que faz a diferença, porque aí você estuda o que você realmente precisa estudar, o que realmente vai fazer diferença na hora da sua prova. E uma coisa que você colocou, Helene, que realmente às vezes é um grande desafio, é conciliar os estudos com a residência, com a nossa vida, com o nosso trabalho, a nossa vida social. E realmente isso às vezes é muito difícil, porque tudo demanda muito tempo. E como que foi para você conciliar os seus estudos na Aristo com a sua vida pessoal? Bom, então, esse foi um ponto em que eu tive que ir ajustando realmente ao longo do ano. A gente, para mim, pelo menos, eu comecei o ano na Arista, na minha preparação, naquele sonho, né? Ah, eu tenho um sonho de que eu vou estudar tantas horas, tantos dias na semana. E a gente, ao longo do ano, vai vendo que essa é uma realidade possível, que quanto mais você trabalha, mais cansado você fica. Então, às vezes você quer estudar, mas você também tem aniversário para ir, tem
almoço de família, tem compromissos que você também não quer deixar de viver. Porque esses anos de preparação, eles são difíceis, é um ano que a gente abdica muito da nossa vida, mas a gente também não quer deixar de viver 100%. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu comecei o ano bem empenhada. Acho que é o que acontece com todo mundo, né? Comecei o ano bem empenhada, foi chegando assim lá para maio, junho, eu fui vendo que eu já estava começando a trabalhar mais do que estudar. Então foi uma hora que eu acendi um alerta e falei, não, tá na hora de eu realmente focar no que importa. Então foi uma época que eu acabei ficando um pouco atrasada em relação aos meus estudos. E aí eu sentei um dia e pensei, não, realmente eu quero passar na residência esse ano. É uma coisa que é muito importante para mim, uma prioridade na minha vida. Então, eu sentei e comecei a ajustar, mas eu comecei a pensar, deixa eu fazer uma coisa que eu realmente consiga cumprir. Então, eu não fiquei colocando metas que eu sabia que eu não ia cumprir. É, 5 simulados por semana, ficar assistindo 40, sei lá, 3 aulas por todos os dias, final de semana, todos os finais de semana. Eu deixava um tempo para mim. Então, domingo era um dia que eu não estudava. E, por mim, deu certo. Sim, cada pessoa é de um jeito. O que eu acho que a pessoa tem que ter em mente é que o descanso faz parte. E nós não temos que nos sentir culpados de descansar. Mas também não significa que o descanso tem que ser a prioridade. Então, realmente tem que priorizar o que que você quer. Então, priorizar qual que é a importância que você vai dar para os estudos no momento. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem a possibilidade de trabalhar menos e estudar mais. Tem gente que já sai da faculdade com dívidas, sai da faculdade com expectativas, com planos mesmo, né? E então eu acredito que a parte de conciliação, ela varia muito de pessoa para pessoa. Mas se você tiver em mente que realmente é o que você quer dentro do seu coração, passar na residência e você sentar, olhar para si mesmo e falar o que que eu consigo fazer, o que que é possível e ir fazendo o que é possível, acaba que no final o resultado ele é bem positivo, mesmo que seja um resultado apenas de crescimento, entendeu? As pessoas às vezes acham que, nossa, eu vou estudar e eu vou passar. Às vezes as pessoas não passam e tá tudo bem, você tem que olhar para trás e ver, nossa, quanto o tanto que eu aprendi esse ano, como que eu me desenvolvi, o tanto que eu consegui aprender e reter de conhecimento, entendeu? Então, eu acredito que é basicamente isso. Nossa, foi ótimo, Helene, você ter trazido isso, porque realmente a preparação para a residência, eu falo que é como se fosse uma maratona, né? É muito difícil, porque vai chegando ali no meio, você vai ficando cansado e às vezes, né, vai ficando um pouco desmotivado. E realmente isso é um processo que acontece com a maioria das pessoas. E tá tudo bem. Então foi ótimo você ter colocado isso, porque a gente precisa também entender que nós somos seres humanos, que a gente tem vida e que a nossa vida não se resume a uma prova de residência. Então, realmente foi bom você ter tocado nisso, né, de ter o tempo de descanso, isso é muito importante. Tanto que aqui na Aristo a gente sempre preza pela saúde mental, a gente tem um grupo com psicólogos, pela saúde física também, né, a gente sempre estimula a atividade física dos nossos alunos, a gente tem inclusive um educador físico que dá aula, né, de funcional, de ginástica para o pessoal. Então, tudo isso também faz parte da nossa vida e são coisas que a gente não pode simplesmente ignorar. E aí, às vezes, e o mais bacana que você falou aí também, que eu quero frisar, é de você ter falado que você mudou suas metas. E isso é bacana porque a plataforma da Aristo, e eu me orgulho muito de falar disso, porque é uma plataforma completamente individualizada. Então, você consegue programar o que que você tem de tempo, o que que você pode fazer, e dentro disso a gente organiza para você uma rotina de estudos. E dentro da plataforma, Helene, conta pra mim, o que que você mais gostava de fazer? O que eu mais gostava era de fazer questão. Eu sempre fui uma pessoa que eu sou apaixonada por fazer questão, eu sempre gostei muito. Mas, assim, dentro da plataforma, uma coisa que realmente chamou a minha atenção e realmente foi muito importante para mim foram as revisões.
as revisões seriadas. Então, elas eram muito importantes. Porque, assim, às vezes você acha que você sabe a matéria, você tem a noção na sua cabeça de que, não, essa matéria eu sei. Mas aí vem a revisão e você erra uma questão que você achava que você sabia. E aí você fala, opa, nossa, mas e aí agora? E aí você assiste aquela revisão curtinha, são 10, 20 minutos no máximo de uma revisão, que é aquilo que você precisava, entendeu? Realmente para dar aquele restart na cabeça, na matéria. Então, as revisões foram muito importantes para mim, muito importantes mesmo. E realmente faz a diferença, porque tudo que a gente não revisar, a gente vai esquecer. Então, quando a gente vai fazendo questão, a gente vai estimulando aquele conhecimento, e justamente por isso tem a inteligência artificial da plataforma, que vai fazendo as revisões inteligentes, a gente consegue ir focando tanto naquilo que é mais importante para sua prova, tanto também naquilo que você precisa estudar mais, aquilo que, né, às vezes você está errando mais nas questões, e realmente faz muita diferença. O que você lembra das revisões inteligentes? Como que era na sua plataforma, Helene? Lembro sim. As revisões, você quer saber no sentido de como que era ou como que era para mim? Como que era para você, assim, fazer as revisões inteligentes? Para o pessoal entender como que funciona a revisão inteligente. Ah, certo, entendi. Então, a revisão inteligente, para mim, ela era muito importante porque ela vinha abordando aquela matéria que você estava tendo um pouco mais de dificuldade. Então, assim, ela vinha, às vezes, te mostrando assim, olha, vamos dar uma atenção especial aqui nesse tema. É um tema que você não está indo bem, assim, não, ou não necessariamente não bem, mas pior do que as outras matérias. Então, aquela matéria que você tem que frisar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção. Então, ela vinha tanto com as questões, quanto com os resumos, os flashcards, os mapas mentais. Então, tudo isso daí era muito importante. Tanto para você conseguir aprimorar um pouco mais o conhecimento naquele tema, quanto para realmente sedimentar o assunto. Para mim, eu acho que as revisões inteligentes elas eram muito importantes para você entender como dar uma atenção especial àquilo que estava faltando. É perfeito, Helene, é exatamente isso, assim, e realmente é uma coisa muito inovadora da plataforma e que junta aí com a inteligência artificial para realmente fazer a diferença nas revisões. E como que foi para você, Helene, a se adaptar com o método da Aristo, que a gente sabe que é um método inovador, diferente. Como que foi para você essa adaptação? Olha, Franco, para mim foi uma coisa muito natural, porque eu vim de um método bem tradicional, um método que não tinha realmente quase nada em relação à inovação e essas coisas. Então, foi algo que, como foi se adaptando tão bem à minha realidade, foi algo que foi natural. Eu fui aprendendo com vocês, porque era algo que eu nunca tinha visto. Então, a plataforma em si, ela é bem autoexplicativa, você consegue entender como que ela funciona, não é uma coisa que é difícil, porque eu imagino também que muitas pessoas têm medo de falar, nossa, mas eu não vou saber mexer, eu não vou saber como que funciona, eu não vou saber fazer, sei lá, colocar minhas metas, mas é uma coisa bem, bem autoexplicativa, você consegue entender. Sim, com certeza. E a gente sempre preza por isso, né, porque o aluno tem que conseguir se adaptar bem na plataforma, saber as funcionalidades, porque com isso ele consegue fazer melhor o curso, né, e faz muita diferença. E aí, além da revisão inteligente, tem os flashcards, os mapas mentais, as aulas, né, e toda uma série de materiais voltados para a gente fixar o conhecimento naquilo que realmente importa. E Helene, você falou aí que realmente foi chegando lá no meio do ano, foi ficando mais difícil, e esse movimento acontece realmente com a maioria dos alunos. E como que foi? O que que aconteceu ali que te ajudou a voltar ali, a ter mais foco, a organizar suas metas, a seguir ali constância, até chegar nesse resultado incrível que foi a aprovação na GO? Como que foi isso? Então, o que estava acontecendo? Eu estava percebendo que no meio do ano eu estava cansada, mas eu estava cansada por outros motivos além dos estudos, e acabou que foi formando uma bola de neve. Acabou que foi virando uma bola de neve e eu botava muita culpa nos estudos. Então, um belo dia eu percebi que eu já estava chegando em julho, que as provas estavam a 2, 3 meses de distância
e que eu estava com a matéria toda atrasada e que a culpa realmente era minha, não tinha outra pessoa a culpar, assim. A culpa era realmente a falta de prioridade que eu estava dando para os estudos. Então, foi um momento, assim, de auto-reflexão, um momento que eu sentei e eu pensei, o que que eu quero para minha vida? Eu quero trabalhar agora? Se eu quiser, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu quero estudar, eu quero passar na residência agora, é a minha meta? Então, se é a minha meta, eu acho que agora é a hora não de dispersar, e sim a hora de focar mais. E foi quando eu realmente engrenei e consegui cumprir as metas do meu jeito, tentando fazer com que todos os dias eu fosse um pouquinho melhor do que eu estava sendo antes. Então, acabou para mim que no meio do ano, ao invés de dispersar completamente, foi quando eu dei aquele pontapé assim, final e falei: ou é agora ou não vai ser. Então, foi quando eu realmente foquei e priorizei mesmo os estudos. Ai, que bom e que alegria estar gravando esse papo de ex-aluno com você, porque quer dizer que você já está na residência, graças a Deus aí foi aprovada para GO, e realmente, assim, a gente fica muito feliz com essas conquistas, sabe, Helene? Porque é como se a gente vivenciasse aí um pouquinho com vocês de cada etapa dessas. Então, eu também já tive no seu lugar, né, também fiz prova de residência, e eu sei exatamente como que chega ali no meio do ano, a gente fica realmente eh, a gente se preocupa e, por outro lado, a gente acaba se culpando um pouco também. E, na verdade, faz parte, acontece com todo mundo. E que bom que você decidiu estudar e que bom que deu tudo certo para você e que agora você está aí na residência. Né, e conta para mim, Helene, dentro, né, da plataforma a gente tem vários materiais, você falou que fazia bastante as questões. E você lembra como que foi a sua evolução em acertos? A gente tem o simulado de nivelamento e lá mais para o final, como que foi a sua evolução, assim, em pontos? Você sabe? Você lembra como que foi? Eu lembro sim. Eu comecei o ano fazendo o simulado de nivelamento, o primeiro simulado que a gente faz. Eu fui assim, eu tirei 54% do simulado e eu fiquei me sentindo muito mal. Fiquei me sentindo mal e falei, nossa, eu tô assim, péssima, né? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para conseguir aumentar? Porque a gente sabe que hoje em dia não adianta. A porcentagem de acertos nas provas, elas só aumentam e você, a cada dia que passa, tem que acertar mais para conseguir realmente garantir a sua vaga. Então, eu, assim, fiquei um pouco desesperada e no meu segundo simulado eu ainda consegui perder um pouquinho mais o rendimento do que eu tinha ido no primeiro. Então, eu ainda fiquei com 49% de acertos. E aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Comecei a me questionar. Eu falei, gente, quando na vida que eu vou conseguir sair de 49, 50% de acertos para ir para 78, 80% de acertos em um ano? E mais ainda, em 6 meses praticamente, porque quando eu cheguei em junho, julho, a minha média de acertos não tinha aumentado tanto assim. Ela estava girando em torno dos 60%, aquele famoso 60% que todo mundo fica um pouquinho estacionado, entre os 60 e os 70, né? E então, mas assim, ao longo do ano, eu fui percebendo que é uma coisa gradual. Se você fica muito preocupado na sua porcentagem de acertos, você acaba não desenvolvendo tanto que você poderia. Você tem que realmente pensar em como que você está absorvendo o conhecimento. Ah, às vezes eu via uma questão que eu tinha visto antes, eu sabia já que eu já tinha visto, mas eu não lembrava do conteúdo. Então eu acabava errando ela 2 vezes. Então, eu ia, focava naquela questão, e aí foi uma coisa que realmente me ajudava muito, porque eu sempre lia os comentários das questões. Então, os comentários me ajudavam muito, porque eu achava que eu sabia a matéria, mas eu ia lá e errava. Aí eu vi e falava, nossa, por que que eu errei, né? Deixa eu checar. Então, vinha um comentário da questão e eu falava, nossa, realmente faz muito sentido. Então, você conseguia enxergar o porquê que você errou e a resposta que seria a resposta certa. Que bacana. E realmente, fazer questão e ver comentário é uma forma incrível de aprendizado e que funcionou muito bem para você, Helene, né, diante aí de todo o seu resultado, de toda a sua evolução. E é muito gratificante a gente ver o quanto você evoluiu e como você falou,
né, poucos meses, né? Parece que realmente é difícil, mas na verdade a gente vê que é possível e como foi possível para você. E me conta, assim, o que é que foi o grande fator que você levou em consideração quando você decidiu assim: "Não, eu vou matricular na Aristo, porque eu quero fazer residência, então eu vou matricular, vou conciliar aqui". Qual que foi o grande fator, assim, que te levou ao convencimento de se matricular? Eu já tinha a ideia de que eu gostaria de fazer um cursinho, porque como eu tinha mencionado antes para você, eu não tinha uma organização muito certa, não saberia onde buscar os materiais, onde buscar as questões, então eu já tinha a ideia na minha cabeça de que eu queria realmente fazer um cursinho. Eu vinha de uma preparação em cursinhos mais tradicionais, então cursinhos que não tinham tanta inovação. E eu já via que aquele método e aquela maneira não estava funcionando para mim. E eu ficava um pouco frustrada, porque em teoria funcionava para muita gente, mas para mim não estava funcionando. Então eu falei, olha, tá na hora de eu abrir os meus horizontes e ver o que que tem, o que que eu posso, o que que existe por aí que realmente possa se enquadrar melhor a minha rotina e ao jeito que eu consigo estudar. Então, assim, o fator principal para mim foi ver o tanto que a Aristo foca realmente no Pareto, né? Então, aquela época, assim, é aquela época que você fica um pouco desesperado, né? Então você fica, gente, eu preciso saber as coisas. Então eu achei muito interessante a parte de ser focado realmente em questões de uma aprendizagem ativa, que era o que realmente funcionava para mim, não só nas questões, mas também nos flashcards e também nas perguntas, nos simulados. É, isso daí realmente foi uma coisa que foi diferencial na hora de eu escolher. E também o fato de eu conseguir ter acesso antes de me matricular, foi uma coisa que também me ajudou muito a entender que era aquilo que eu queria mesmo. Eu tive acesso, consegui dar uma olhada na plataforma, ver mais ou menos como que funcionava e vi, não, realmente eu acho que funciona para mim, né? Então, já tinha tido recomendação de colegas que estavam fazendo também. Então, foi unindo o útil ao agradável. Então, eu vi que realmente ia fazer a diferença para mim e que não era mais aquela maneira tradicional que eu estava acostumada e que realmente para mim não estava dando resultado. E foi ótimo você ter citado isso, porque a gente sempre preza por oferecer ao aluno a experiência da plataforma antes dele fechar com a gente, para realmente ele ter convicção, ele ter experiência de como que funciona a nossa metodologia de ensino antes de fechar mesmo o cursinho. A gente entende que é um investimento, que é uma grande decisão, e justamente por isso a gente sempre preza por esse período gratuito e totalmente sem compromisso. Então, quando a gente faz esse período de teste, a gente nem exige dados de cartões, né, Helene? Você você Exatamente. você viu que não precisa. E a gente sempre deixa a plataforma aberta, inclusive se você ainda não conhece a nossa metodologia, não deixe de conhecer, faça como a Helene, pega aí uma semaninha gratuita para você testar como que é a nossa plataforma, que vai ser ótimo você ver essa metodologia, como a gente está falando aqui, que levou à aprovação da Helene na residência de ginecologia e obstetrícia. E Helene, me conta uma coisa, se você pudesse voltar na Helene de 1 ano atrás e pudesse dar um conselho para ela, o que que você ia falar com ela? Eu ia falar, deixa eu pensar. Hum, olha, eu ia falar que eu ia realmente dar um conselho para eu não me desesperar antes da hora. Manter a calma e confiar no processo. Às vezes a gente acha que não está evoluindo, que não vai conseguir, e eu acho que nosso maior empecilho, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos os principais responsáveis por nos sabotar e colocar na cabeça que nós não somos capazes. Eu olhava as pessoas passando e eu ficava imaginando, gente, mas eu não me imagino passando. E a partir do momento que você consegue se imaginar, você consegue se ver naquele lugar, eu acho que a sua vida já muda da água para o vinho. A primeira pessoa que tem que confiar em você mesma é você mesmo. Então, se você não confia que você é capaz, é muito difícil que você realmente seja, porque você tem que ser realmente o seu maior torcedor e o seu maior incentivador de que os seus sonhos são possíveis sim, e você não precisa ser um gênio para conseguir. Eu não sou gênio, eu sou uma pessoa normal.
e eu confiei em mim, e confiei um pouco mais no processo e não realmente ficar focando tanto em resultados antes da hora. E para mim, graças a Deus, deu certo. Nossa, que maravilha, Helene, é muito bom escutar de você, e porque várias pessoas passam por isso, né, durante a preparação. E eu tenho certeza que toda a sua preparação, toda a sua jornada aí nesse ano de estudo vai inspirar muitas pessoas, né, que vão assistir, que vão se identificar e que passaram pelas mesmas situações que você. Então, realmente, eu te agradeço muito por compartilhar isso com a gente. E agora conta pra gente, Helene, como que foi no dia da prova? Estava muito nervosa? Como que foi para chegar lá na fazer a prova aí de São Carlos, como que foi? Eu estava muito nervosa, porque assim, principalmente pelo fato de que aqui a gente tem entrevista. Então, durante a faculdade, ninguém te ensina como que é para passar numa entrevista e tudo mais. E eu vi que já tinham vídeos de gente realmente dando dicas de como que você pode ir bem em uma entrevista. Então, acho que a parte que eu fiquei mais nervosa foi saber que teria uma entrevista. E eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer, né, para conversar com alguém, se não gostarem de mim, se não gostarem do meu currículo. Então, eu ficava pensando muito nisso. Em relação à prova teórica, eu também estava bem nervosa, porque eu queria muito, muito, muito passar, era meu sonho. Então, assim, uma coisa que me ajudou bastante foi não pensar em estudo um dia antes da prova. Então, um dia antes da prova, eu realmente foquei em descansar, estar com a cabeça tranquila, dormir bem e não ficar assim me martirizando por não saber o que que faltou estudar, ai, não estudei isso, não estudei aquilo. Então, isso daí para mim, eu não fiquei tentando pensar nisso. Mas eu também não vou falar que eu não fiquei olhando nada, dei uma olhadinha naquelas revisões rápidas, uma semana antes da prova, eu fiz aquelas dei uma olhada em vídeos de matérias que realmente são o Pareto, que realmente caem sempre. Então, eu dei uma revisada nessas matérias que eu tinha certeza que iam cair. Matérias que eu vi que tinham muitas questões e muitas questões aqui da prova que eu fiz que caíam, porque não adianta. Cada banco é de um jeito, eles gostam de cobrar algumas coisas específicas, então vale muito a pena vocês saber como que a banca do lugar que você quer prestar gosta de cobrar as questões. Isso também acaba sendo um pouquinho de ser um pouquinho de inteligência na hora de fazer a prova. Você saber o que esperar um pouquinho, né, da prova. Sim, com certeza, porque quando você já sabe mais ou menos o que você vai esperar, você já fica mais tranquila, e aí já tira um fator ali de ansiedade na hora da prova. E me conta, na hora da prova, você lembrou de algum CCQ ali que você tinha revisado, ou que você já tinha feito uma questão parecida? Aconteceu isso na sua prova? Nossa, eu lembrei de várias coisas assim que eu lia a questão e na minha cabeça vinha exatamente a mensagem, a prova, escrito em vermelho. Eu tenho uma memória fotográfica bem grande, então eu lembrava dos escritos em vermelho. E uma coisa que realmente me ajudou muito, assim, que é o que eu acho que foi um dos grandes diferenciais para mim mesmo. Foi, inclusive ainda era da JJ Mentoria, lá no Spotify, aquelas aulas curtas que são realmente o Pareto, aquilo que você tem que saber. E uma coisa que me marcou muito foi, assim, questões de pediatria, de desconforto no recém-nascido. Então, assim, tinha um vídeo que eu ia para o trabalho, toda vez que eu saía de carro, eu colocava no carro e eu ia ouvindo. Então, eu lembrei assim, na hora que eu li a questão, eu falei, nossa, mas é exatamente do jeito que eles falaram, gente. Incrível. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo. Saber é muito gratificante você chegar na prova, ler a questão e falar, nossa, é impossível que seja desse jeito, exatamente do jeito que eles falaram. E acabou que várias questões eu via, eu falava, nossa, era exatamente do jeito que estavam falando que ia cair. Nossa, que maravilha, Helene. Nossa, amei, assim, você ter falado isso. E realmente os CCQ eles se repetem, né, e justamente por isso as questões elas mudam de figura, mas o que você precisa saber para acertar, isso acaba se repetindo mesmo nas bancas. E que bom que deu certo para você. A gente fica muito feliz com a sua aprovação.
E também pelo fato de você ter arrumado aí, agradeço muito, um tempinho aí no R1 de GO, que a gente sabe que é corrido, para gravar com a gente e para realmente inspirar outros alunos que vão assistir, que vão poder também se inspirar na sua história. Às vezes, pessoas também que desejam fazer GO, que é uma especialidade muito concorrida, que vão aprender aí contigo um pouquinho de como que foi a sua preparação. Então, muito obrigada, Helene, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história da preparação e a gente fica muito feliz. Parabéns pela sua aprovação e muito sucesso aí na sua jornada. Ai, muito obrigada. Como eu disse inicialmente, é uma honra para mim estar aqui, porque eu me sinto assim honrada de estar podendo falar o que realmente funcionou para mim. E a gente se sente bem falando para as outras pessoas o tanto que foi bom e que é possível dar certo. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas é aquilo que eu já falei anteriormente. Você tem que ser o seu maior torcedor, porque senão nada dá certo. Mas realmente, Ari, isso deu certo para mim, graças a Deus. E eu devo muito a vocês essa aprovação. Então, fica aqui o meu sincero obrigada. E eu fico muito feliz de estar podendo participar agora. Finalmente, como era o meu sonho, como uma parte dos aprovados mesmo, alunos aprovados. Que maravilha, Lene. Muito obrigada por ter confiado na gente de realizar esse sonho de ser aprovada na residência médica. E que se você, assim como a Helene, também sonha em ser aprovado na residência médica, não deixe de conhecer mais sobre a nossa metodologia de preparação para a residência. Uma metodologia baseada em estudos de alta performance, com princípios científicos e também com várias formas de revisão, para que você não chegue na prova esquecendo daquilo que você estudou lá no início do ano. Então, se você ainda não conhece a nossa metodologia, não deixe de fazer o nosso teste gratuito, assim como a Helene fez, para você conhecer mais sobre o nosso curso. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigada.